Uma vez que este é o primeiro artigo que publico, deixem-me fazer uma breve apresentação. Sou testemunha de Jeová já por décadas e durante muito desse tempo acreditei convictamente em tudo o que a organização dizia ou escrevia e confiava plenamente no corpo governante como o meio usado por Deus para nos guiar. Durante esse tempo tive também vários privilégios na organização e neste momento continuo a considerar-me um cristão. Mas já não confio cegamente em tudo o que a organização me diz. As razões são várias e irei tentar com o tempo explicar algumas delas. Este primeiro vídeo fala sobre um dos assuntos centrais da organização e é uma das razões por que deixei de confiar cegamente em tudo o que me diziam. Se você já foi ou é uma testemunha de Jeová, sabe a importância que tem para a interpretação bíblica das testemunhas de Jeová. O ano de 1914 pode dizer-se, sem muito exagero, que se esta data fosse provada errada, as principais crenças das testemunhas de Jeová cairiam por terra. Talvez isso não pareça ter tanto impacto para alguém que é testemunha há poucos anos. Mas para aqueles que já são testemunhas por 20, 30 ou 40 anos sabem bem do que estou a falar. A verdade é que, aos poucos, começou a falar-se cada vez menos da geração de 1914 e cada vez mais esta data aparece como uma certeza absoluta e indiscutível, como se a própria data fizesse parte da Bíblia. Mas a verdade é que não faz. Há pouco tempo atrás, a Sociedade Torre de Vigia lançou um vídeo onde esta data surge como um dogma, algo não discutível. Vejamos alguns excertos. Desde que os primeiros humanos rejeitaram Jeová como governante, o mundo tem sido dominado pela maldade e pelo sofrimento. Mas Jesus deu-nos uma esperança. Ele ensinou que, como Rei do Reino de Deus, iria restaurar a paz e a justiça na terra. Mas quando é que esse reino começaria a governar? De acordo com a Bíblia, ele já está a governar. Como sabemos disso? Vamos ver o que aconteceu há 2600 anos. Jeová Deus fez com que Nabucodonosor, um rei da antiga Babilônia, tivesse um sonho profético. Nesse sonho, Nabucodonosor viu uma árvore enorme que chegava até ao céu. A árvore foi derrubada, mas o toco foi deixado com as raízes na terra. Depois de passarem 7 tempos, a árvore voltou a crescer. A Bíblia mostra que este sonho cumpriu-se de duas maneiras. O primeiro cumprimento está relacionado com o rei Nabucodonosor. Ele era muito famoso e poderoso, como a árvore que chegava até ao céu. Mas durante 7 tempos isso mudou. Assim como a árvore foi derrubada, Nabucodonosor perdeu o juízo. Durante 7 tempos ele não foi capaz de governar. No fim dos 7 tempos, Nabucodonosor voltou ao seu estado normal e começou a governar. Este foi o primeiro cumprimento da profecia. Alguns comentários sobre esta parte do vídeo que acabamos de ver. Esta visão registada em Daniel capítulo 4 é o fundamento para todo o ensino das testemunhas de Jeová sobre a data de 1914. Na realidade, o que podemos comentar até aqui, em primeiro lugar dizer que a visão registada em Daniel capítulo 4 apenas fala, única e exclusivamente, do que haveria de suceder com o rei, que durante um período de 7 tempos perderia o seu juízo. A partir daqui o corpo governante das testemunhas de Jeová passa para múltiplas e não justificadas conclusões. Mesmo o facto de dizerem que os 7 tempos corresponderam a 7 anos em que o rei terá estado demente é abusivo. Embora o vídeo em português mencione só 7 tempos, se visualizarmos o vídeo original no inglês verificamos que se diz que esses 7 tempos corresponderam a 7 anos. Isso não é de menor importância, até porque num período muito bem documentado da história babilônica não existe nenhuma referência a que o rei Nabucodonosor tenha estado afastado do reinado por um período tão dilatado. Ou seja, não existe suporte histórico ou arqueológico para essa afirmação. Veja-se entretanto a afirmação que é feita em dado momento.
A Bíblia mostra que este sonho cumpriu-se de duas maneiras. Mas a Bíblia não diz isso em lado nenhum. É uma interpretação muito particular e não sustentada da profecia. Tudo o que a Bíblia diz é que o sonho se cumpriria no rei Nabucodonosor. É essa toda a interpretação dada por Daniel, uma testemunha de Jeová honesta e que esteja disposta a pensar um pouco. Concordará que é isso e só isso o que a Bíblia diz. Vamos analisar com mais detalhe o versículo que surge na imagem e que supostamente sustenta a afirmação. O texto é Daniel capítulo 4 versículo 17. Vamos ler a partir do versículo 16 para entender o contexto. Daniel capítulo 4 versículos 16 e 17 diz o seguinte: que o seu coração seja mudado para que deixe de ser um coração humano, e que lhe seja dado um coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. 17 Isto é por decreto dos vigilantes e o pedido é declarado pelos santos, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo é governante no reino da humanidade e que ele o dá a quem quiser, e que, sobre ele, estabelece até mesmo o mais humilde dos homens. Uma pergunta simples, e em especial para aqueles que estejam a ver e sejam testemunhas de Jeová: onde é que estes versículos indicam que haveriam 2 cumprimentos da profecia? Qualquer pessoa honesta terá de reconhecer que a profecia indica, de forma clara, que se cumpriria no rei Nabucodonosor, sem nenhuma indicação de um outro futuro cumprimento. Como é fácil de verificar, não existe absolutamente nenhuma referência a um outro cumprimento da profecia que não seja aquele, no próprio Nabucodonosor. Há aliás um versículo, no mesmo capítulo, muito pouco lido e nunca citado nas publicações da Torre de Vigia, que não podia ser mais claro. Refiro-me ao texto de Daniel 4:28, que diz o seguinte: tudo isto aconteceu com o rei Nabucodonosor. O texto não podia ser mais claro. Toda aquela profecia se cumpriu com aquele e só aquele rei. De notar que todos os versículos lidos até agora foram lidos da própria tradução da Bíblia editada pelas Testemunhas de Jeová, a tradução do Novo Mundo. Analisamos até agora pelo menos 2 pontos muito importantes. 1. A Bíblia não indica, nem de forma clara e nem subjetiva, que a profecia de Daniel a respeito do sonho de Nabucodonosor sobre a grande árvore teria mais do que um cumprimento. 2. A Bíblia diz claramente que toda aquela profecia se cumpriu com o rei Nabucodonosor. Na realidade, a profecia e os acontecimentos resultantes serviram para mostrar que Jeová Deus era o soberano universal e que ele podia dar ou tirar essa autoridade, neste caso a Nabucodonosor. A profecia não diz mais nada do que isso. Não lhe parece óbvio que uma mensagem da parte de Deus, para toda a sua criação, que seja vital para a sua salvação, tem que ser completamente clara? Há aqui alguma evidência de um segundo cumprimento desta profecia? A resposta só pode ser um claro não. Mas esta é apenas a primeira parte da análise deste assunto. Aqueles que são testemunhas de Jeová sabem da importância que esta profecia tem para se chegar à data fundamental para a doutrina das testemunhas de Jeová, que é 1914. Restam, porém, outros tópicos para considerar em futuros vídeos. Mesmo considerando que os 7 tempos aqui mencionados representassem os 2520 anos como o corpo governante defende, será que chegaríamos ao ano de 1914? Há reais evidências de que essa contagem dos 7 tempos deveria começar em 607 antes da Era Comum? Tem essa data, 607 antes da Era Comum, real suporte histórico? Tem essa data sequer real suporte bíblico? Estas perguntas serão consideradas em futuros vídeos. Se apreciou ou pelo menos teve interesse no tópico considerado neste vídeo, por favor deixe o seu like. Subscreva o canal se quiser ser alertado dos novos tópicos considerados. Mais importante ainda, deixe um comentário, pode ser também uma pergunta e tentarei entrar em contato. Obrigado.